É burrice alimentar no próprio coração a inveja do irmão, certo? Então, o texto bíblico está em Gálatas 5:26, onde Paulo diz: não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. 5:26. Invejas na igreja. Enquanto o ciúme nos faz desejar o que o outro possui, a inveja nos faz desejar que o outro perca o que tem, além de nos entristecer pelo fato de o outro ter o que desejamos. Tá dando para entender? Por exemplo, enquanto no ciúme eu gostaria de ter o que você tem, na inveja eu, além de ficar triste por você ter o que tem, eu gostaria que você perdesse o que você tem. Entende? Não é aquela coisa de assim, eu quero ter o que o Robson tem. Não, eu quero que o Robson deixe de ter. Entendeu? É um negócio que assim, é burrice, mas acontece. E aí nisso, resumindo, o invejoso se alegra com a tristeza do outro pela perda do que ele possuía, e que o invejoso não tinha. Ou seja, eu sinto uma certa alegria por você perder o que você tinha, sendo que assim, eu não ganhei nada com a sua perda. A única coisa que eu ganhei com a sua perda foi a sua perda. Olha só que coisa maligna, entende? O invejoso, ele tem uma alegria estranha à fé cristã, que sente apenas quando a pessoa que tem o que ele sempre desejou e nunca conseguiu, ou é quem ele gostaria de ser, perde bens, direitos, reputação ou outra coisa e pessoa desejada e amada por ele. É aquela coisa do tipo, eu olho para a sua família e eu não fico assim, eu queria tanto ter uma família como o Marcos. Não, eu fico assim, lá, o filho do Marcos foi preso, lá, a mulher do Marcos bateu nele, lá, o pai do Marcos está doente. É uma coisa esquisita do tipo, não é que, por exemplo, no ciúme eu queria muito ter o que o Marcos tem, mas na inveja eu sinto um certo prazer quando ele perde. Ou seja, eu não ganho quando ele perde, mas eu me sinto bem com a perda dele, entende? É aquilo que o pessoal chama de olho gordo, olho grande, esses negócios assim, sabe? Ou seja, se você ganhar na Mega Sena, tu pode perder teu dinheiro, tudo que a pessoa perdeu. Tá dando para entender? É assim, é aquele caso, em vez de eu pensar assim, meu vizinho agora é milionário, vai que de repente ele lembra de mim, vai que de repente ele me chama para trabalhar para ele, vai que ele me leva para o churrasco da casa dele. Não, você viu fulano? Lá como é que tá metido agora, só porque tem dinheiro. Ou seja, o cara às vezes nem tá metido, mas eu já estou me sentindo mal. Aí o fulano sabe como é que é, né? Pobre com a mente de pobre e dinheiro de rico. O que vai fazer? Cerveja gelada com a rapaziada. Aí nessa brincadeira daqui a pouco o cara tá fazendo o quê? Tá duro de novo. Aí o que eu faço? Lá, o sorriso maligno do Satanás, velho. Entende? Então o ciúme também é um ciúme, não é diferente. É porque o ciúme é meio que assim, por que não eu? Por que não eu? Ou seja, o ciúme é eu querer estar lá, entende? A inveja é meio que assim, tomara que tu caia. Não sei se deu para perceber a diferença. Assim, o ciúme é assim, eu queria estar no lugar dele, eu queria ter o que ele tem, eu queria ser quem ele é, eu queria saber o que ele sabe, eu queria morar onde ele mora. Até aí, se você for um camarada inteligente, você cola com a pessoa e pede o bizu. Agora na inveja não, na inveja é meio que você acaba virando o inimigo da pessoa. E o pior é que às vezes a pessoa nem sabe. Às vezes é um irmão teu, às vezes é um parente teu, às vezes é membro da mesma igreja, às vezes é um colega de ministério. E detalhe, às vezes é uma situação tipo Saul e Davi. Saul tinha tudo, cara, mas foi aquela mulher cantar lá. Saul matou milhares, Davi matou acho que dezenas de milhares. Acabou. O mundo de Davi caiu, entendeu? Fala. Não, tem uma passagem bíblica aí que eu esqueci, que eles pegam o irmão dele, joga naquele
calabouço, esqueci a história de José. José, então, José, mas no calabouço, depois ele vai para o Egito, né? Torna o governador do Egito. Isso. Né? Eu acho que ali, de repente, tem a ver com o que o senhor está falando também. Porque naquele caso, se você observar, eles até têm o ciúme, porque eles gostariam de receber o afeto do pai. Mas a gente percebe a inveja quando o irmão fala assim: agora vamos ver o que vai dar o sonho dele. Você percebe meio que assim, ele está jogado na cisterna, ele vai ser vendido como escravo. Agora eu quero ver o tal sonho que ele disse. Olha que coisa maligna. Assim, é um negócio esquisito. Eu não estou dizendo que eu nunca senti inveja, mas assim, mas percebe que assim, em vez de você olhar para dentro de si e falar assim: cara, deixa de ser burro, pô, não faz isso não, cara. Pô, é teu irmão de sangue, é teu pai, é tua mãe, é teu filho, é teu colega, né? É membro da tua igreja, é teu colega de ministério. Em vez de você ficar torcendo para a pessoa se dar mal, cola com ela e aprende a dica, pô. Entende? Mas não. É por isso que eu chamo de burrice. Por quê? Porque é meio que assim, não é blusa não, mas tomara que caia. Entendeu? Acontece muito isso nas igrejas, famílias também acontece muito. Não, a parte triste é essa, de acontecer em família e igreja. Família e igreja, Porque assim, família, pô, é teu sangue, cara. Né? Como é que a mãe vai competir com a filha? Entende? Como é que, por exemplo, o filho vai ficar ressentido por não ter atingido o que o pai atingiu? Sabe, aquele, pô, eu não consegui o que meu pai conseguiu, pô, mas glória a Deus, que bênção, é meu pai, cara. Pô, eu não tive isso que meu irmão teve, pô, mas bacana. De repente, pô, meu irmão vai até abrir uma porta para eu passar. Mas não, é meio que assim, lá, separou da mulher, nem eu nem ele. Assim, eu sei, tu continua sem nada, tu continua ferrado, mas tá feliz porque o outro se ferrou. Olha isso. Tá gravando, hein? Você sabe que tá gravando, né? Sim. Então tá. Não, mas eu não tenho problema não. Minha irmã não ciúme de me dar nada. Por quê? Porque eu sou assim com a minha mãe. E ela já é uma pessoa mais fechada, já é mais grossa. Eu tenho culpa que ela tem um coração duro. Não. Se você é assim, amém, eu estou orando para você mudar. Só isso. Eu estava conversando com ela aqui agora. Que você tinha que me pagar os 100, eu falei assim, irmã, eu vou te pagar os 100 reais. Fiz o pix para ela. Tu quer os 100 reais? Então eu aqui os 100 reais. Porque ela comprou o celular para minha mãe, 300 reais. Eu, meu irmão e ela, os três. Só que ela avisou o meu irmão e não me avisou. Ela comprou e depois que ela foi falar que comprou o celular. Poxa, isso família, papai, mamãe, família, nunca perde essa Maria. Essa família é muito linda. Quase. Você me avisa antes para poder ficar preparado. Porque se eu não tivesse o dinheiro para te dar, entendeu? Então assim, aí ela falou, e outras coisas, mas assim, então é assim mesmo. Agora eu pergunto para vocês, eu conto ou vocês contam que a novela vai repetir? Mas vamos lá, então vamos falar de coisa boa. E aí nesse caso aqui, brincadeiras à parte, então como eu disse aqui, né, o invejoso ele tem uma alegria estranha à fé cristã. Por quê? Porque ele se sente, que ele sente, né, essa tal alegria, quando a pessoa que tem o que ele sempre desejou e nunca conseguiu, perde bens, direito, reputação, qualquer outra coisa, e pessoa desejada e amada por ele. É aquele caso, aquela pessoa, ela é quem eu gostaria de ser, ou tem o que eu gostaria de ter, e como ela é, ou tem o que eu gostaria de ser e ter, e não sou e não tenho, em vez de eu, por exemplo, me esforçar para me tornar e ter, não, eu fico querendo que ela perca. Assim, é um negócio, dá vontade de rir, porque é absurdo, mas, e aí nisso, em vez de admirar o outro, de se aproximar do outro e pedir algumas dicas ou informações a fim de saber como o outro chegou aonde ele quer chegar ou conseguiu o que ele deseja, o invejoso prefere caluniar, difamar, cobiçar e lamentar, sofrendo sem necessidade. Esse cara fica sofrendo.
É meio que assim, ah lá como é que é feio, como é que pode, feio daquele jeito com aquela mulher bonita. Assim, a vida do cara é ficar em função daquilo, entende? Ah lá, todo metidinho porque é amigo do pastor. Ah lá como é que canta, parece até artista. Aí, assim, e fica, é um veneno, por quê? Porque a pessoa ela não pensa em mais nada, ela só pensa naquela outra pessoa, é uma ideia fixa, entende? E aí nisso, prefere caluniar, difamar, cobiçar, lamentar, porque se eu tivesse a oportunidade que fulano teve, se eu tivesse um filho como fulano tem, se eu fosse o pastor da igreja, eu faria assim, eu faria assado, eu não virar, ou seja, e vive assim, em vez do camarada construir sua própria vida, sua própria história, ele fica assim, se destruindo por dentro, certo? E aí nisso, ele sofre sem necessidade, enquanto torce para que a outra pessoa perca o que conquistou, com a vida que viveu e as escolhas que fez. Eu preciso, meu Deus do céu, ser maduro para entender, eu estou onde estou, por causa das escolhas que eu fiz, as pessoas com quem eu andei. Tudo bem que é o seguinte, eu nasci no Brasil, eu sou negro, eu fui criado por um pai assim, por uma mãe assim, eu, por exemplo, morei na Baixada Fluminense, tem uma série de fatores externos a mim, mas eu escolhi colar com uma determinada turma na escola, eu escolhi namorar umas determinadas garotas, eu escolhi estudar para uma coisa e não para outra, eu escolhi, entende, dar ouvidos a alguns conselhos e não a outros, ou seja, e aquela outra pessoa, ela pegou outros caminhos, ela se relacionou com outras pessoas, ela ouviu outros conselhos, ela pegou portas que eu não peguei, entendeu? Ela sofreu riscos que eu não sofri, então eu consegui coisas que ela não conseguiu, ela conseguiu coisas que eu não consegui, ela chegou aonde eu cheguei onde ela não chegou, simples isso. E aí qual seria a ideia mais inteligente? Marco, como é que você fez? Pronto. Mas não, Marco tem sorte. Também, igreja dele é no Rio de Janeiro, a minha na Baixada. Aí é mole para ele. Aí fica, em vez de eu querer crescer, sabe? Pô, gente, vamos lá na igreja do Marco, vamos ver como é que eles fazem lá. Como é que eles conseguiram o sucesso que eles conseguiram. Olha lá, olha como é que é o culto deles. Olha como é que o pessoal dirige o culto. Olha como é que é o louvor. Não sei o que lá, o pessoal. Olha lá, pastor, olha como é que o pastor dele prega. Aí, tá vendo? Aprende aí, pastor. Ou seja, aí a gente vai, aí quando volta. Engraçado que você está falando uma coisa certa aí. Imagina assim, que aqui, eu acho que é difícil isso acontecer, ou se acontecer de verdade. Até porque invejar é mais fácil que admirar. Eu acho assim, eu penso assim, eu acho que as igrejas, não só no Brasil, né, daqui do estado do Rio de Janeiro, eu acho que elas deveriam, tipo assim, uma ajudar a outra. E aprender. Tipo assim, por exemplo, que nem tá aqui, essa daqui, aí vamos um exemplo assim, daqui para a segunda de Vigário. Entendeu? Aí o pessoal daqui apoiar de lá e de lá apoiar aqui. Só que eles, isso não acontece. Aqui tem um trabalho, lá tem outro. Aqui é uma igreja pentecostal e lá não, é tradicional. Não, a gente respeita. Nunca vai acontecer, entendeu? Daqui eu quero tirar um exemplo. O ministério de louvor daqui para tocar naquela igreja. Aí quando o pastor daqui tem assim, não, vai sair daqui não sei o quê. Vai que gosta de lá? Vai que gosta de lá. Exatamente. Tem tudo isso, entendeu? E assim, simplesmente assim vai. Só que tem pastores que às vezes não, esse diabozinho que vai sair daqui não. Não. Às vezes o diabo até vai, mas esconde do pastor. É o marido que não deixa a mulher trabalhar com medo de ser traído. Aí a mulher trai o cara com o vizinho. Na relevante, o pastor, o diácono. Tá gravando, hein? Se um irmãozinho, se ele faltar um domingo, ele já pega o telefone na hora. Pô, mas pastor é assim, cara. Entendeu? Na hora. Pô, tá certo. Tá certíssimo. Esse é o papel, a função do pastor. Isso. Os pastores, no caso. Exatamente. Agora tem uns aí, tá nem aí, se faltar um mês, 2, 3 meses, vai vir 20. Mas E então, como seria diferente se o invejoso substituísse a inveja pela admiração? Cabe a mim e a você a tomada de decisão, a fim de que nosso mundo interior seja lapidado a partir da nossa honestidade para com o nosso próprio coração, de modo que, em vez de ficar apontando problemas nos outros,
certo? Em vez de ficar apontando problema nos outros, encontremos os nossos e os resolvamos com sinceridade e interesse genuíno. Porque aí, em vez de eu ficar assim, o Robson conseguiu isso porque também o pai dele fez isso, conseguiu isso porque a mãe dele fez isso, conseguiu porque não sei o que lá. Em vez de assim, tá, esquece o Robson, o que eu poderia fazer? Quantos degraus eu poderia subir para chegar no andar que o Robson chegou? Entende? E se eu tiver alguma dificuldade, Robson, tem como jogar uma corda para mim? Pronto! Porque o que eu preciso é subir, cara. O Robson descer não me ajuda em nada, meu Deus do céu. O Robson cair num buraco não me ajuda em nada. O que eu preciso é subir, não é que o Robson desça. Entende? Então, com a inveja, né? Aí vem a pergunta, né? Inveja ou admiração? Porque com a inveja, terminamos o bloco dos pecados sociais nas obras da carne, registradas em Gálatas 5, 19, 20 e 21, os quais podem prejudicar a vida de uma pessoa e de toda uma igreja local, atrapalhando o seu crescimento e contribuindo para a redução da sua qualidade e para a diminuição da sua quantidade. É aquela pessoa que não apoia o trabalho do outro ministério. É como se houvessem várias igrejas dentro da igreja. É aquele caso, o dia que eu trabalho do departamento do Fernando, Marco podia ajudar, mas ele arruma um resfriado. Robson poderia ajudar, mas aí tem um lazer com a família. Eu poderia ajudar, mas eu tenho um negócio para resolver em casa. E aí ele vai e se desdobra. Ele cuida de instrumento, data show, pregador, música, corre para cá, corre para lá. O culto começa à tarde, acaba à tarde, fica enrolado, falta açúcar na cantina, aquele negócio todinho. Agora, no dia do meu trabalho, aí eu chego junto, aí eu faço, aí eu aconteço e tal. E aí quando a gente olha para trás, tu viu, o Fernando teve problema. Mas eu não tive esse problema não. Porque não é porque eu faço melhor. É porque o que aconteceu na minha vez, né, teve gente que me ajudou, teve gente que me apoiou, e na vez do outro, eu muitas vezes não ajudei. Aquilo que eu falei, são várias igrejas dentro da igreja. Eu queria te perguntar, vários ministérios dentro da igreja não acabam se tornando uma divisão de igreja, não? Não, porque aquele caso, você, por exemplo, você tem mão, e nem por isso, não o teu corpo todo tem que ser mão. O que tem que acontecer é que o antebraço tem que ajudar a mão, entende? O pé tem que ajudar a mão. Tem ministérios adolescentes, dos jovens. Isso, exatamente. Exatamente, isso. Só que aí tem alguns, né? Quando ministérios que acabam se dividindo. Exatamente. Quando o ministério quer fazer um trabalho paralelo, como se fosse uma outra igreja, quando o membro, né, ele não tem uma ideia de corpo, mas ele quer ser um ministério sozinho, aí dá problema. Entendeu? Por quê? Porque aquele caso, fica aquela coisa de assim, o dia do Robson, ele que se vire. Eu vou lá para a igreja para tocar, não estou a fim de ir. Peraí, como assim não está a fim de ir, cara? O cara está lá precisando de você, o Robson não toca, o Robson não canta. Aí você vai deixar lá ele sozinho dirigindo o culto. Detalhe, não é porque você está doente, não é porque você está de serviço, é porque você não quer, cara. Entende? Aí o que acontece? Numa situação assim, observa bem. Não, mas é bom que ele desiste mesmo, aí depois eu vou e arrumo aquele cargo assim. É aquela coisa de quanto mais gente cair, melhor, porque eu arrumo vaga. Né? Meio que assim, um engolindo o outro, né? Então, aí por exemplo, nesse caso, a gente acaba o quê? Reduzindo a qualidade, por quê? Robson vai cansar, vai para outra igreja. Fernando vai cansar, vai entregar o cargo. E o Marco não vai nem pegar, ele conhece a raça ruim que a gente é. E eu vou arrumar cargo nada, pastor? Pode contar comigo para apoiar. Liderança eu não quero. Porque ele sabe que se ele assumir liderança vai levar bordoado. Então, afinal, qual é a vantagem de uma igreja crescer com um pastor que atropela os seus divergentes? A igreja pode até crescer,
Mas assim, que crescimento é esse com um monte de gente moída, né? Um monte de gente mastigada, um monte de gente ferida indo para outra igreja? E o pior que, geralmente, gente que é ferido com o pastor, fere o outro pastor que não tem nada a ver com a parada. Eu estou muito acostumado a ver isso. A pessoa, por exemplo, ela é espinafrada por um pastor, sai daquela igreja, vai para outra, e aí ela faz motim contra um pastor que ela nem conhece. Ela atrapalha um pastor que ela nem conhece, porque ela já acha que todo pastor não presta por causa do outro lá. Entendeu? Aí o que acontece? Você olha e verifica o seguinte, e detalhe, e a outra igreja cresceu, mas cresceu com um monte de banana, entende? Porque o pastor é o reizinho. Então nisso que ele é o reizinho, fica todo mundo assim, tal. Ou seja, ninguém cresce, ninguém amadurece, ninguém se desenvolve. Se o pastor morrer, a secretária não sabe trabalhar. Se o pastor morrer, o cara da música não sabe o que vai fazer. Porque é o seguinte, ninguém fazia nada, só fazia o seguinte, o pastor fala, ó, faz isso, faz isso, faz isso, faz aquilo. Mas o cara não sabe o que fazer. Ele só sabe fazer aquilo ali, mas ele não sabe como fazer. Entende? Aí, por exemplo, quem ganha com isso? Qual é a honra de uma igreja cujos membros gastam mais energia em retirar seu pastor da liderança do que em fazer discípulos e edificar os irmãos de fé? É aqueles obreiros que é o seguinte, o cara não move uma palha para fazer a igreja para frente, mas para fazer reunião, para falar de pastor, é um tal de carro estacionado na porta, sabe? Por exemplo, eu conheci uma igreja que eu sabia quando estavam fritando o pastor, quando o carro de determinado diácono estava na porta, estacionado de determinado diácono. Eu falava, já sei, estão jantando o pastor naquela casa. E era tiro e queda, passava o tempo, você sabia que vinha um abacaxi ali, né? Então aí o que acontece? Aí você olha para isso e vê, se essa energia maldita fosse gastada, né? Pô, cadê os novos crentes? Entende? Cadê os irmãos afastados? Cadê as idosas? Vamos pegar esse carro para buscar os irmãos portadores de deficiência? Mas não, é só para a panela fritar determinada pessoa. Então, qual é o proveito de alcançar uma posição de liderança por meio de boicotes, intrigas, acordos e articulações maquiavélicas? É aquele caso, pô, bacana, você é diácono da igreja, mas você não é diácono na igreja porque Deus separou você. Você é diácono na igreja porque você tem manha. Você é diácono na igreja porque você negociou com fulano. Você é diácono na igreja porque é o seguinte, você viu que o pastor não estava entendendo que era o momento adequado, mas você foi num, foi no outro, foi no outro. Aí aquele bonde foi de um em um no ouvido do pastor, até que chegou uma hora de pressão em pressão, o pastor acabou cedendo, você veio meio que na marra. Entende? É aquela liderança que você consegue, porque você vai, você queima o irmão fulano, você queima, não, porque é o seguinte, ó, se o Fernando for o seu presidente, né, do diácono, ó, sei não, hein, se, né, o Marco for da diretoria, sei não, hein, pastor Robson, mas agora, ó, se você me escolher, se você indicar meu nome, pode ficar tranquilo, seu ministério vai arrebentar, pastor Robson. Eu pergunto, que glória tem isso? Que edificação tem isso? Então olha como os relacionamentos, né, eles têm um peso muito grande, né? E aí eu pergunto, qual é o testemunho de uma igreja cujos membros falam mal uns dos outros em suas casas? Tá sabendo o que eu vi lá na igreja essa semana? O que houve? Aí nisso, daqui a pouco tá a sua filha que não é crente junto contigo falando mal do seu pastor. Aí você, por exemplo, malhou o seu pastor com o teu pai que não é crente. Aí depois você fala assim, pai, vamos lá na igreja. Claro que ele não vai, meu Deus do céu. Ele vai querer ir na igreja onde o filho dele é maltratado pelo pastor. Quer dizer, a gente nem sabe se o filho dele é maltratado pelo pastor, mas é a versão que ele contou para o pai. A própria Bíblia, o salmista fala o quê? Quão bom suave é que os irmãos vivem. Exatamente. Tá dando para entender? E aí o que acontece? A gente olha para cá e verifica, né? Qual é o testemunho de uma igreja cujos membros falam mal uns dos outros em suas casas, nas ruas, nos meios de transporte público, meu Deus do céu. Imagina, você está lá no ônibus cochilando e você escuta, né? A Clotilde com a Matilde ali,
porque você viu ontem, domingo, pô, pastor, caramba, o pastor vacilou de novo, tal, não sei o que lá. Mas é aquele diácono é mó X9, rapaz, tudo que acontece ele conta pro pastor, e não sei o que lá. Aí tô eu aqui, né, lendo o meu gibizinho, pá, mas eu tô só sabendo tudo que está acontecendo na igreja. E pior, é a igreja do meu bairro. Eu estou escutando aquela ardona falar. Eu vou lá nada? Tá maluco? Eu vou para um lugar cheio de morte. Aí depois todo mundo, nossa igreja não cresce. Pô, entendeu? Então, embora os cristãos brasileiros se preocupem muito mais com pecados sexuais do que sociais, vale ressaltar que Paulo os insere na mesma lista, certo? Deixando claro que prostituição ofende tanto a Deus quanto idolatria, feitiçaria e inimizade. Quem pratica tais obras, inimizade, dissensão, contenda, inveja, né? Quem pratica essas coisas todas não herdará o reino de Deus. A inveja condena tanto ao inferno quanto à lascívia. Aí o camarada, porque não catou a mulher do vizinho ali, ele acha que ele é puro, só que ele é invejoso. E a Bíblia diz: os que tais obras praticam não herdarão o reino de Deus. Não bebo cachaça, não traio a mulher, mas faço intriga. Acabou, velho. Tu tá lá de religioso, mas é o seguinte, ó, tu sabe que quando chegar aquele dia, não é papai do céu que vem não, é papai Satã, vai catar sua alma, entende? Vigia na terra, que Deus nos ajude. Fecho, alguém tem alguma coisa para comentar? Não, assim, falando aí em relação a, vamos dizer assim, dar um pequeno exemplo assim. Que foi inveja e fechou o pecado de relacionamento. Inveja, mas vamos supor, o cara que é um traficante, um assassino, um ciúme da mulher, o cara foi lá e atirou e matou uma pessoa. Ela, naquele momento ali, depois ela pode se arrepender, claro, perdão ao Senhor pelos pecados, ele pode claro, céu ou não, como é que vai ficar a situação dele em relação a isso? Então, mas é aquele caso, olha só, você pecou, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Isso, não, a fatura não tem como, ele está falando aqui do perdão de Deus, entende? Então é o seguinte, Deus perdoa. Agora, se o filho do cara morto, revoltado, vai perdoar, é outra situação, entendeu? Agora, o que a gente está falando aqui de obras da carne é de gente que vive no pecado recorrente. É meio que assim, eu vivo, né, isso que eu falei aqui da inveja ou dos pecados de relacionamento, eu vivo assim há 30 anos na igreja e não quero mudar, pô. Minha vida é essa. Aí, filho, aí é outra situação. Deu para perceber a diferença, gente? Assim, pecar, pô, eu já falei mal de um monte de gente, entende? Agora fica assim, pô, falar mal do irmão é errado. Já teve um caso de um menino da igreja lá de Cavalcante, né? Acho que foi até a minha prima que estava falando. O menino, poxa, ficou na igreja anos e anos, tocava, ministrava, enfim. Aí acho que por ciúme, acho que foi do próprio irmão dele, ele acabou matando o seu próprio irmão por causa de ciúme, entendeu? Aí eu te pergunto, por causa de ciúme, inveja, uma coisa assim, família dele. Aí eu te pergunto, e ele? Então, mas o que acontece é o seguinte, olha só, dependendo do que alguém fizer com você, a vista escurece, o oxigênio do cérebro vai embora e você dá um bolachote na cara da pessoa. Isso é diferente de você viver assim. Por exemplo, a gente tem que estar sempre se controlando, porque a gente pode ser movido a um erro. É aquele caso, eu trabalhava numa empresa, meu chefe chegou, suado, coitado, com o olho arregalado. Gente, eu vi o diabo. Como assim, cara? Que isso? Foi, estava do meu lado do ônibus. Eu falei, que isso, rapaz? Para de bobeira. Que negócio é esse? Foi, pô. Como é que foi isso? Rapaz, quando aquela loura sentou do meu lado, cruzou as pernas. Aí acontece, pô, ficou ruim para ele. Deu para entender aquele caso. Eu daqui, né, olhando para esse monte de homem feio,
eu julgo o cara na maior tranquilidade. Agora, se eu estivesse lá naquele ônibus, tá dando para entender? Sentindo aquele cheiro, vendo aquelas coisas, será que seria simples para mim, que nem eu estou daqui dizendo que ele está errado? Deu para entender? Então o que acontece? É aquele caso, você não sabe até onde vai o seu limite. Por isso que a gente tem o quê? Vigiar e orar para não cair em tentação, porque o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Entende? Agora, o que a gente está vendo aqui, que Paulo está falando, não é, por exemplo, algo que aconteceu e pá, não. É como eu falei, esses obreiros que ficam de porta em porta para ferrar o pastor, isso é costume, o cara está acostumado. Ou seja, é crente antigo fazendo safadeza, é outra situação. O pastor, por exemplo, ele é de outra igreja, mas ele fica buzinando no ouvido dos membros de outra igreja, para prejudicar o pastor de outra igreja. Pô, isso aí não é assim, ó, eu acordei e fui fazer, entende? É diferente. Por exemplo, o camarada, digamos, não conseguiu segurar a pressão, traiu a mulher, se envolveu com uma outra mulher lá, é uma situação. Agora, por exemplo, uma pessoa que desde quando começou a vida cristã tem amante, aí termina com a amante, arruma outra, termina com uma outra amante, arruma outra, aí quando vai ver, chegou uma nova convertida na igreja, arruma a casa com a irmã nova convertida na igreja. Ou seja, ele é assim, não é um cara que pecou. Tá dando para entender a situação? É assim, uma coisa é aquela pessoa que é o seguinte, ela está lutando para deixar o vício da bebida, ela aceitou Jesus e está lutando para largar o cigarro. Então uma coisa é a pessoa que assim, ela tem um vício, ela tem um problema e ela está lutando. Outra coisa é aquela pessoa que, eu sou assim mesmo e eu quero ver, né, quem vai chegar e me tirar dessa igreja. E é aquilo que assim, a gente bate na tecla para dizer, a igreja é lugar de gente arrependida, não é lugar de gente perfeita, mas de gente arrependida. Pecador é pecador, safado é safado, são duas qualidades diferentes, ou características, né? Não sei se qualidade seria a melhor palavra.